entrando já. Então, pessoal, obrigado por mais essa possibilidade de estarmos aqui hoje reunidos com vocês. Deixa o pessoal ir entrando devagarinho. Mariana, Samir, David, Frank Leite, Leila. Pessoal, vão lembrando de mandar o aviãozinho para ir chamando os colegas, os amigos, os familiares para convidar para participarem. Façam perguntas de uma maneira bem ativa, se sintam totalmente à vontade para perguntarem o que quiserem. Vocês têm que participar de uma maneira que vocês se sintam totalmente à vontade. Lembrando sempre que não existe pergunta boba, nem pergunta sem nexo. Na verdade, todas as perguntas são importantes, vocês têm que sentir 100% à vontade de tirar as dúvidas de vocês. É um momento interessante, é uma grande possibilidade de vocês poderem sanar, de poder entender melhor o procedimento, de poder compreender tudo que está envolvido, tanto antes como depois da cirurgia, e também aspectos relacionados à cirurgia, ok? Então, convido vocês a participarem de maneira ativa, a convidarem os amigos, os familiares de vocês, mandem um aviãozinho, certo? E lembrando também a todos que nós começamos a semana passada já nossa grande parceria com a My Moment. Então convido vocês a participarem, a seguirem o My Moment, que é uma empresa que vai trabalhar com bem-estar, com a parte de estética facial, corporal, de uma maneira complementar a todos os procedimentos cirúrgicos que nós fazemos. Então, é uma grande possibilidade, ok? Hoje nós vamos ter o bate-papo com o Thiago Gonçalves, mais uma vez. Liga para ele, por favor, Marquinhos, para ver se ele já está apto para a gente poder começar. E já tem algumas perguntas que ficaram pendentes da semana passada, que a gente vai esclarecer melhor. Vocês têm condições de fazer as novas perguntas de vocês. Deixe agora ele entrar em cena aqui também conosco para fazer aquele bate-papo bem descontraído. A ideia é fazer aquela conversa que seja com linguagem muito acessível para todos, para que a gente consiga levar mais conhecimento, mais entendimento, ok? Então, o Thiago está entrando. O Thiago deve estar entrando aí nos próximos momentos para a gente iniciar a nossa conversa. Olá, doutor Marco. Boa noite, Thiago. Boa noite. Que privilégio. Privilégio estar aqui com você mais uma vez nessa conversa, para a gente continuar falando aí sobre rinoplastia, um assunto que trouxe muitas perguntas, né? Então, fique totalmente à vontade, Thiago, né, para iniciar o bate-papo, né? Já convidei as pessoas a participarem, a mandar o aviãozinho para convidar os seus amigos, seus familiares. Já falei da parceria importante que nós temos com a My Moment, que são tratamentos complementares, muitas vezes necessários antes da cirurgia e também depois, né? Tem nossos tratamentos pós-operatórios, eles fazem com as suas mãos de fada, né? E ajudam a desinchar mais rapidamente, realmente fazer aquele trabalho todinho de recuperação no pós-operatório. E Sim. Uma coisa que a gente pode até começar, de repente, que é uma coisa importante, muitas vezes as pessoas querem operar o nariz e tem a pele muito oleosa, né? Sim. E a gente vai ver que quando as pessoas eram mais novas, por exemplo, quando tinham 20 anos, 17, 20 anos de idade, o nariz era menor, a pele era mais fina, e ao longo dos anos, a pele vai engrossando, a pele vai aumentando a espessura pelo excesso de oleosidade. Isso é muito comum, Thiago. Sim. E aí é muito interessante os tratamentos preparatórios para a cirurgia. Por quê? Porque vai fechar mais os poros, vai reduzir mais a oleosidade da pele, vai controlar essa oleosidade e toda a parte química, né, da pele, de maneira que nós teremos uma pele mais adequada até para fazer a cirurgia.
Imagina que quando nós temos que reduzir a asa do nariz, porque a asa é muito aberta, ou tem um nariz mestiço, nós temos que cortar aqui na lateral. Quando a gente corta aqui na lateral e o paciente tem a pele muito oleosa, com poros muito dilatados, pode acontecer de ter pequenas inflamações e dificultar a cicatrização. Por isso que é tão importante a gente fazer um trabalho preparatório dessa pele, né? Para que realmente diminua a chance de ter esse tipo de situação, que é um pouquinho chata. Não é complicado, mas é chato, porque às vezes fica uma secreçãozinha, dificulta um pouquinho a cicatrização. Então, por isso que é tão interessante, é tão importante os tratamentos complementares, que a cirurgia em si, ela não vai alterar a qualidade da pele da pessoa. Assim como tem aquelas pessoas que querem afilar muito o seu nariz, mas tem uma cobertura muito grossa. Então, imagine vocês que quando eu vou diminuir a estrutura interna, a estrutura da cartilagem ou do osso, de maneira a deixar mais delicada a estrutura do nariz, se eu tiver uma seda cobrindo o nariz, eu vou ter muita definição, correto? Mas se eu tiver uma pele muito grossa, como se fosse uma lona, a definição já é menor. Sim. Por isso, Tiago, por isso, pessoal, que muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu quero um nariz igual da fulana de tal, que ficou muito afiladinho. Mas, na verdade, quando a pele não permite, isso é um limitante. Isso é um limitante e pode fazer com que a pele, o resultado final, seja maior ou menor em termos de delicadeza da ponta do nariz. Deu para entender, Tiago? Por isso a importância, né? Por isso a importância desses tratamentos complementares. E, é claro, a My Moment, ela oferece essa qualidade, esse padrão de excelência para que possa ter um resultado realmente significativo para esse pré-operatório e também o pós, né, doutor Marco? Sim. Por quê? Porque uma cirurgia... Quanto tempo fica inchado um nariz? Vocês têm ideia? Vou dizer para vocês, assim, de uma maneira bem generalizada. Uma pessoa, normalmente, com uma semana de cirurgia de nariz, ou antes, ela já consegue voltar a fazer, a trabalhar, a entrar quase que na sua rotina normal. Uma pessoa começando a drenagem com 5 a 7 dias de pós-operatório, normalmente esse inchaço ele some muito rápido. Quando a gente faz fratura nasal, a gente tem que estreitar essa estrutura óssea, é normal que enche um pouco os olhos, às vezes pode ficar um pouquinho roxo também, só que normalmente isso só dura 2 dias. A partir do terceiro dia, desincha muito rapidamente. E quando a gente entra com um trabalho de pós-operatório, com uma equipe muito bem treinada, certo? O que a gente vai ter? A gente tem uma recuperação muito rápida, mas muito rápida, a ponto das pessoas estarem trabalhando e passarem de uma forma até desapercebidas com uma semana já de pós-operatório. Bom, e um mês, como é que está o nariz com um mês? Normalmente, uma pessoa com um mês de operação, ela já não denota que tem operado. Agora, a gente sabe que ao longo dos meses, o nariz vai afilando cada vez mais progressivamente, certo? Então, isso é um fato, isso acontece. Então, o nariz vai ter um resultado final em torno de um ano e pouco. Não que ela vá ter com aspecto de operado de inchaço durante esse período, não. Já com um mês, é quase improvável que alguém perceba que esse paciente tenha sido submetido a uma cirurgia de rinoplastia, uma cirurgia plástica. Lembrando que, quando é somente a parte interna, somente a parte, por exemplo, funcional de desvio de septo, normalmente nem incha nada o rosto, né? Isso é uma grande dúvida das pessoas em relação a isso. Mas, doutor, se eu fizer somente a parte do septo, do corneto, eu vou ter meu rosto inchado? Normalmente não, pessoal. Normalmente não incha. Sim, falando de dúvidas, né? A gente tem várias dúvidas aqui. Eu anotei as últimas perguntas. Para quem está nos acompanhando agora, a gente começou esse assunto na semana passada e ficou várias perguntas para hoje. Então, para você que está entrando hoje, tem já na clínica do Dr. Marco Almeida, tá certo? A live da semana passada. Você que não assistiu, você pode ir aqui no feed dele, lá no IGVT, para você assistir a live da semana passada, que a gente já tem algumas explicações, né, doutor Marco, falando já desse assunto. Hoje a gente vai fechar esse assunto, mas a gente começou na semana passada falando aí sobre rinoplastia. Perfeito. Então lá, na verdade, já tem um bocado de perguntas e respostas que são esclarecedoras. Mas continuemos, tudo contigo.
Vamos lá, então. E para quem quiser fazer alguma pergunta aqui, gente, só colocar nos comentários, vai no coraçãozinho. Uma boa noite para todos vocês, viu? Vamos lá. Uma das perguntas, doutor Marco, tá assim, olha, meu nariz é muito torto. Tem como deixar ele bem retinho? Muitas vezes se consegue sim. Agora vejam só, como eu havia comentado na última vez, é muito comum as assimetrias de face. Quase todo mundo tem assimetrias. Quando a pessoa tem uma assimetria muito grande, um lado menor do rosto do que o outro, é muito comum que toda a estrutura acomode mais para um determinado lado. A gente consegue melhorar, a gente consegue camuflar, a gente consegue diminuir essa situação do ponto de vista visual. Às vezes, através de enxertias, a gente consegue retificar esse nariz de maneira plena, mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente consegue uma grande melhoria, mas não consegue. Por exemplo, quando a gente pega o eixo aqui da columela, que é essa parte do nariz, essa parte central, muitas vezes ainda ela pode continuar um pouquinho inclinada, porque essa parte, digamos, do rosto aqui da direita, ela é um pouco menor. Eu, por exemplo, se vocês perceberem, se eu passar o dedo aqui, ó, entre óculos, eu não consigo passar o dedo. Aqui eu passo livremente. Por quê? Porque esse lado do meu rosto ele é menor. Por isso que as pessoas sempre vão ter diferenças de fotografia de um lado e de outro. Na verdade, praticamente 100% das pessoas têm algum grau de assimetria facial. A gente pode ver pela inclinação dos dentes, por uma boca, um cantinho da boca mais elevado do que outra. E é por isso que é tão importante que a gente flagre isso antes da cirurgia e demonstre no espelho para o paciente, porque é muito comum que as pessoas não se conheçam em detalhes e depois da cirurgia elas vão para frente do espelho e dizem assim, pode acontecer. Ah, mas eu acho que o doutor deixou meu nariz mais assim ou mais assado, a sobrancelha um pouquinho mais para cá ou mais para lá. E, na verdade, isso sempre foi assim. Então, esse trabalho de ampliação de consciência de estrutura anatômica é fundamental antes da cirurgia para que as pessoas não criem fantasias relacionadas ao resultado da cirurgia. E sim, o que elas têm e até onde podem chegar pela sua estrutura anatômica, ok? Ok, muito bem explicado. Deu para entender aí, porque muitas vezes, às vezes a pessoa vai tirar uma foto, né? Ah, esse lado aqui fica melhor, eu acho. Esse lado eu me sinto um pouquinho mais inchado, esse lado eu fico mais fino. Isso seria dentro dessa explicação? É por aí. Lembre que de Julio Iglesias só gostava de bater foto de um lado, superstição ou Sim, não, é porque a gente normalmente fica um lado mais fotogênico, realmente. Por quê? Porque o nariz aparenta um pouquinho mais retificado, um pouquinho mais bonito, ou mais proporcional, porque são essas assimetrias da face, que na verdade existem sim. várias, só que a gente não tem consciência, normalmente. Sim, então, ó, aí fica a dica aí já nessa sexta-feira, você que está com o seu celular, terminou a live, começa a tirar foto procurando qual é a Vamos olhar no pose, espelho. né? Olha no espelho ali qual o seu lado melhor. Qual é o seu lado, doutor Marco, que você gosta mais para foto? Já Eu acho encontrou? que para mim é Tudo diferente, faz. eu não ligo muito para isso não, Thiago, sério. E perguntando de foto, já vou aproveitar, tem uma pergunta aqui. Por que não tem fotos no seu Instagram da clínica? Muito interessante. Eu agradeço muito por essa pergunta, porque os pacientes também, às vezes, me perguntam. Porque eu vejo tanto médico postando antes e depois, mostrando resultados lindos e maravilhosos. E cadê o senhor? O senhor opera nariz? O senhor opera outras coisas, né? Sabe por que Sim, não tem, pessoal? Porque, na verdade, é proibido. Isso é considerado antiético. O Conselho Regional de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E o Conselho Federal e o Conselho Regional e também a Sociedade Brasileira, eles não permitem. Por quê? Porque isso seria uma coisa, além de expor o paciente, mas daí eles podem dizer assim, mas o paciente consentiu, mas na verdade não pode. Por quê? Porque quando a gente vai mostrar uma foto ou tem um book, né, aquilo é a seleção dos melhores casos. Seleção de melhores casos não é os casos ao acaso. Então, na verdade, aquilo tem um viés, aquilo é tendencioso e aquilo não demonstra uma média de resultados. Sabendo sempre que cada caso é um caso e não adianta nunca se comparar com ninguém. Na verdade, todo mundo que vai fazer a sua cirurgia vai ter o seu resultado, mas é a sua estrutura nasal mais delicada, melhorada. E fotos, e-book, antes e depois da cirurgia, assim como mostrar que o paciente deitado em sala de cirurgia é terminantemente proibido. Isso está no Código de Ética Médica. E a nossa missão aqui, Tiago,
através desse tipo de trabalho, é um trabalho educativo, informativo e não autopromocional, de que meus resultados são lindos, maravilhosos. A ideia não é essa. A ideia, Sim, até porque isso é proibido. Certo? Então, sim, assim, código de ética ele não deve ser infligido, isso tem que ser respeitado. Isso é sim. proibido, pessoal. Por isso que lá não vão encontrar isso. Sim, é muito importante ser falado isso, doutor Marco, até para quem está aqui, que de repente segue tantos cirurgiões plásticos. Gente, é proibido a foto de exposição aí das cirurgias e também dos resultados antes e depois, né, doutor Marco? Exatamente. Então, assim, da mesma forma como se o paciente chegar também no consultório, às vezes eles pedem assim, se eu tenho um book, tem fotos para me mostrar, é proibido, pessoal. Ele não é correto. Eticamente, ele não é adequado. Por quê? Porque as pessoas não vão ver uma média, eles vão ver os melhores casos. E pode Sim, ser que ela não esteja nos melhores casos, ok? Claro que a sim. gente sempre vai fazer de tudo e vai se esforçar para oferecer o melhor resultado para cada paciente. Então, isso é uma coisa importante, que se tenha consciência disso. Sim, uma das perguntas também está aqui, olha, quanto tempo leva para desinchar totalmente após uma cirurgia? Como eu havia falado, em torno de um ano e pouco, mas já com um mês, normalmente as pessoas não sabem que o nariz foi operado. Mas a gente sabe que principalmente a ponta do nariz leva até um ano e pouco. E aí, nesse meio do caminho, é muito importante que as pessoas respeitem as orientações de dieta, de atividade física, de exposição solar, porque muitas dessas coisas podem fazer com que o nariz inche. Então, por Sim, exemplo, aquela questão da comida carregada. A comida carregada é uma coisa que não está em livro, mas na prática a gente vê que funciona muito. Então, algumas pessoas comem determinados alimentos que aumentam o processo inflamatório e o nariz incha. E é incrível como tem pacientes que são teimosos, a gente orienta, eles descumprem a orientação e depois chegam assim no consultório e dizem: o senhor tinha toda a razão, olha aqui, ó, como inchou, eu comi carne de porco ontem, eu comi camarão, eu adoro camarão. E tem gente que não resiste, o que acontece? Bom, a pessoa vai lá, come, se expõe, aumenta o processo inflamatório. Só que muitas vezes isso aumenta a fibrose interna em qualquer cirurgia, não só em nariz. E isso faz com que aumente muitas vezes o volume interno. Daí aquilo que era inchado se transforma numa massa fibrótica. Por isso que eu é que dou a orientação para o paciente: está liberado para comer camarão, comer carne de porco, comer embutidos, etc. Então, assim, sim. ó, eu mesma já tive essa experiência, a Cláudia está falando ali. Tá Por vendo que lá quê? de Portugal, né? Isso, isso. Obrigado, Cláudia, pelo teu comentário. Eu acho muito importante, porque são depoimentos de pacientes comprovando que a orientação é fundamental para ser seguida e se otimizar os seus ganhos. Sim. Tem uma pergunta aqui, olha, tem várias perguntas. Você que está aqui assistindo, pode colocar aqui a sua pergunta. O Samir está perguntando aqui, olha, quanto tempo após a rinoplastia é possível fazer atividade física? Ok, depende da atividade, mas talvez uma caminhada leve com umas 2 semanas, uma caminhada mais forçada com 3 semanas. Normalmente a gente já libera mais atividade física livre de uma forma geral a partir de um mês, ok? Ok. É, Mas isso é uma orientação que tem que ser muito bem escutada e seguida, sim. porque é importante essa questão de quando eu posso isso ou quando eu posso aquilo. Sim, e é tão importante a gente falando sobre algumas questões que fazem parte, né, essa questão do tratamento complementar e também dessa disciplina, né, do paciente ele se comprometer, porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou lá, o doutor Marco fez cirurgia e agora está tudo lindo. Não, ele tem que seguir realmente ali a disciplina, tanto na alimentação, quanto os prazos, o repouso, tudo isso é muito importante, né, doutor Marco? Perfeito, Thiago. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu já tive paciente que até 7 meses da cirurgia de mama e abdômen, por exemplo, estava tudo perfeito, cicatrização impecável. Daí ela se autoliberou para comer crustáceos, carne de porco, e aí aquele negócio todo que a gente costuma orientar no consultório. Começou a fazer cicatriz hipertrófica, tipo um queloide, depois de 7 meses. Mas a paciente diz assim para a gente: mas 7 meses? Eu achava que era só 1 ou 2 meses. Pessoal, na verdade, com todo respeito, a senhora não acha. A senhora tem que perguntar e seguir a orientação. Exato. Porque nós somos treinados
só para fazer isso e dar esse tipo de acompanhamento. Então, a pessoa só deve voltar a comer quando a gente liberar. Eu libero, ou dizer assim, ó, a sua cicatrização está madura, que tem um processo de amadurecimento ao longo dos meses. A partir de agora, vamos começar a liberar alguns alimentos. Isso é uma coisa progressiva, certo? Não é a partir de Sim, hoje, de uma maneira muito top, assim, muito fantasiosa. A partir de hoje, uma coisa mágica. Ah, a partir de amanhã eu posso tudo. Negativo. Nós vamos sim. experimentando progressivamente, ok? Sim, a Elaine está perguntando aqui nos comentários. Uma cirurgia com a parte funcional e estética do nariz dura, em média, quanto tempo? Meu amigo, a Elaine que perguntou? É, sim, Na verdade, Elaine, assim, depende muito da equipe médica, tá? E depende do que vai ser feito. Na média, na equipe da gente, uma cirurgia dessa leva de 1 hora a 1 hora e 30 minutos. Eu conheço pessoas que levam 7, 8 horas para fazer essa cirurgia. Eu continuo dizendo, para mim, cirurgia não pode passar de 4 horas por uma questão de cuidado, uma questão de respeito, uma questão de evitar complicações intercorrentes, que aumentam a sim, partir de 4 horas, assim, de uma maneira importante. Então, eu evito sim. sempre cirurgia acima de 4 horas. Para mim, é o meu limite que eu me autoimponho como uma segurança para o paciente, uma questão de respeito a quem está deitado ali. Sim. A Vera está fazendo aqui um comentário, quero ler. Olha, boa noite, doutor Marco, excelente profissional. Não vejo a hora de poder fazer a minha cirurgia com ele. Um abraço aí para a Vera, né? Obrigado, Vera, pelo comentário. Bom, aproveitando o comentário da Vera, para quem quer marcar a sua cirurgia de rinoplastia, já está podendo marcar, doutor Marco? Como Nós é o estamos caminho? operando, já estamos operando sim, normalmente, né? Na verdade, aqui em Natal, eu acho que eu fui o último cirurgião plástico a retornar, por questão de Sim, cautela, mas assim, eu acho que a situação já está relativamente tranquila, a gente ainda mantém uma série de orientações, manter distanciamento, de usar máscara, de não se expor, mas realmente assim, eu não tenho visto nada de importante que me deixe preocupado neste momento. Agora, a gente tem que manter distanciamento, usar máscara, higienizar as mãos, aquilo tudo porque a gente ainda não tem a vacina. Nós estamos operando sim, né? Infelizmente, até agora, 100% dos pacientes muito tranquilos e todos muito bem em termos de recuperação. ok. Uma pergunta aqui, olha, conheço uma pessoa que fez bioplastia, mas antes de falar dessa pergunta, eu acho que é interessante primeiro fale sobre a bioplastia, né? Para quem não sabe, é, existe uma pergunta sobre esse assunto, mas eu queria que você esclarecesse o que é bioplastia. E a pergunta é a seguinte: conheço uma pessoa que fez bioplastia e que perdeu um pedaço do nariz. Por que isso aconteceu? Eu conheço várias que perderam um pedaço do nariz, um pedaço da boca, um pedaço do rosto. Então, assim, infelizmente, isso é uma situação muito intranquila, tá? Isso normalmente acontece quando a substância que é colocada para se aumentar normalmente o nariz, né? O que acontece? Ou para retificar ou tirar alguma irregularidade, ela entra de uma maneira inadvertida dentro de um vaso. Bom, isso aí acontece um entupimento, né? E a circulação ela é cortada e com isso acontece uma falta de circulação e podendo levar a um sofrimento de pele até uma necrose. Bom, isto é uma coisa que pode acontecer. Por isso que na minha cabeça, assim com a minha experiência, com tudo que eu já vivenciei até hoje, vejo, eu não gosto da bioplastia. Eu já fiz alguns casos no passado. No passado eu tive uma paciente que teve um sofrimento muito grande aqui, que felizmente recuperou fantasticamente com os tratamentos que foram instituídos, etc. E hoje ela não tem sequela de nada. Mas assim, eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que é Sim, um risco, é alguma coisa que a gente não enxerga, certo? E hoje tem muita gente que faz isso como um procedimento principal, principalmente pessoas não médicas, que eu acho que isso é um absurdo, tá? Eu acho que só poderia ser realizado por médicos muito habilitados, ou dermatologista ou cirurgião plástico, né? O resto eu não consideraria, porque eu acho que são as pessoas que estão mais treinadas e habilitadas para mexer no rosto de uma pessoa. Bom, eu não gosto porque elas querem levantar a ponta do nariz, tirar irregularidades. É engraçado que tem gente que tem a fantasia de diminuir o nariz,
aumentando ele. Na verdade, a gente não consegue diminuir o nariz, a gente consegue camuflar, digamos, uma giba, aumentando talvez essa parte aqui do nariz e talvez mais aqui na ponta. Agora, a incidência de complicações, infelizmente, é muito alta. Então, assim, para mim, está meio que descartado, fora do meu repertório, por tudo que eu já vivenciei nesses 34 anos que eu já vi. Já tivemos que fazer cirurgias reconstrutoras, reparadoras em muitas pessoas. E assim, não eram pacientes nossos, certo? Então, na verdade, outros profissionais tiveram a complicação, acabaram indo para a gente ver o que a gente podia fazer para ajudar a resolver a situação daquele paciente. Então, bioplastia requer muito cuidado, mãos muito experientes. Eu acho que isso não é para qualquer um mesmo, tá? Fica aí Então, a dica, essa gente. banalidade que a gente vê em rede social, em revista, etc., eu acho isso uma falta de cuidado. Eu não gosto disso, tá? Eu Sim. acho perigoso. Você, como um profissional de 34 anos aí, exercendo essa profissão, existe toda uma preocupação, né, em relação a esse Sempre, assunto. Thiago. A gente sempre tem que procurar expor minimamente os pacientes. E a gente sabe que tem coisas que fogem do nosso controle, que nós não temos controle, Sim. certo? Sim. E é por causa dessas situações, né, doutor Marco, que muita gente tem medo, às vezes tem um sonho de fazer, tem a vontade, mas não faz por causa de pessoas inconsequentes e irresponsáveis como essas. A importância de a gente escolher um profissional habilitado. Vamos pegar um cirurgião plástico, né, com um título reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Como é que a gente sabe? Ah, mas lá eu entrei, médico que tinha uma placa que fazia lá cirurgia plástica. Pessoal, cirurgia plástica, hoje tem tanto médico que diz que faz cirurgia plástica. A gente entra Sim. num site oficial que é cirurgiaplástica.org.br, daí a gente tira a dúvida quem é quem e se ele é um especialista reconhecido pelo órgão maior da nossa cirurgia plástica brasileira, que é a segunda Sim. maior sociedade do mundo. Estamos já quase caminhando para o final, mas eu vou aqui as últimas perguntas. Eu acho que você já falou um pouquinho sobre ela, que é sobre essa pergunta aqui. Olha, tem um nariz pequeno, tem como aumentar? E existe a outra pergunta. Meu nariz é grande, tem como diminuir? Tem. Pessoal, quem tem o nariz pequeno, na verdade, através de um aumento estrutural com enxerto, a gente consegue aumentar a ponta, a gente consegue aumentar o dorso. Muitas vezes, para isso, a gente precisa de cartilagem que pode vir do septo, pode vir da orelha, às vezes até de uma costela, uma cartilagem costal, que a gente chama. Tem como aumentar o nariz. Bom, diminuir sempre tem um limite de quanto pode diminuir, porque se eu ultrapassar aquele limite, eu vou comprometer a respiração. Então, quem tem o nariz muito grande, não fantasia ficar com o nariz bem pequenininho, porque provavelmente vai ter dificuldade respiratória. Então, é aquilo que a gente diz, tem que ter muito cuidado com o que é mostrado em rede social, porque essa semana mesmo eu vi um nariz imenso de grande e de repente, num pós-operatório, um nariz bem pequenininho. Eu olhei e disse assim, essa pessoa, coitada, deve Ué, estar sofrida, é, deve estar com dificuldade respiratória. sim. E se realmente também for verdade, né? Porque existe aí o Photoshop, Não que sei muitas se não das foi vezes... manipulada aquela imagem, né? Por É, isso que eu acho assim, a gente tem que dar a informação correta, né? Eu acho que são coisas sim. coerentes. Ó, existe aqui uma pergunta. Posso operar o nariz e a papada? Pode, com tranquilidade. Isso é uma coisa que a gente faz. É mais comum a gente associar pálpebras com o nariz, certo? Mas tem pessoas que têm a papada grande e aproveitam e lipoaspiram. Papada não é só tirar gordura, pessoal. Dependendo do caso, tem que tirar um pouquinho de pele, tem que tirar um pouco de gordura, tem que fazer exercício para que a musculatura que está flácida suba mais do assoalho da boca. Então, papada não é uma coisinha que é chegar ali e só tirar um pouco de gordura. Às vezes sim, mas nem sempre. Por isso que cada caso é um caso. Mas pode sim. Sim. Ó, qual a melhor idade para uma jovem fazer? 17 anos já pode ou melhor aguardar? Normalmente, com 17 anos, principalmente mulheres, já estão com a estrutura relativamente de um adulto. Então, a gente já pode cogitar a possibilidade, sim, 17, 18 anos. Agora, por exemplo, uma criança, um adolescente com 14 anos, com 15, eu seguro um pouco isso até eu ver que ele está atingindo uma estrutura mais madura, mais de adulto. E a gente vai ver pelo biotipo da família também. Certo. Posso fazer, né, uma cirurgia fazendo o uso de Roacutan?
A Roacutan é uma coisa muito comum, é um tratamento para excesso de oleosidade, para acne ativa. E hoje os dermatologistas usam muito Roacutan. Só que enquanto a Sim. pessoa está usando Roacutan e até alguns meses após a cirurgia, nós temos que evitar qualquer tipo de cirurgia, porque pode atrapalhar a cicatrização. Então, normalmente, eu discuto cada caso, porque depende da dosagem do Roacutan também, com o dermatologista. Isso é muito importante, muito oportuno essa pergunta, Tiago, porque hoje Uhum. muitos adultos jovens têm utilizado o Roacutan para reduzir a acne, né? O excesso de oleosidade. E o Roacutan é um medicamento muito forte, aponta a pessoa a ter questão de termo de consentimento, porque altera a mucosa, os olhos ressecam, a boca resseca as glândulas sebáceas, enfim. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, foi muito oportuna a pergunta, o Roacutan. Sim, olha, a Vanessa, ela esteve hoje, olha, boa noite, doutor Marco, estive hoje conversando com você no consultório sobre a rinoplastia e quero muito agendar a minha, no caso, deve ser a cirurgia dela. Um abraço, Vanessa, Olá, Vanessa. também, Realmente a Vanessa esteve hoje com a gente discutiu, eu convidei ela a participar, porque não adianta chegar na frente do médico, no consultório, as pessoas ficam nervosas muitas vezes e acabam esquecendo o que sim, queriam perguntar. Por isso que eu sim. digo, anotem, perguntem. E Chega, outra né, pega um coisa, papelzinho, gente, ó, anota todas as anota, perguntas. pergunta. E outra coisa, Exato, ninguém pode fazer uma consulta e entrar na cirurgia no outro dia. A pessoa tem que retornar, exato, tirar mais suas dúvidas, esclarecer, né? Então, isso é muito importante. sim, Anotem. Dúvida, acho que a sim. grande dica é essa. E também a questão de entender que a sua dúvida é importante. Não pense assim, ai, será que ele vai achar banal ou vai achar infantil a minha pergunta? Se é uma dúvida sua, se torna importante sim ser esclarecida. E nunca, não existe dúvida infantil ou banal, elas são todas muito importantes. Exato. Porque se houver uma dúvida, a construção começa a ficar falha, porque ela não está bem embasada. A gente tem que fazer um bom alicerce desde o início. Sim. Bom, eu acho que por hoje a gente conseguiu concluir todas as perguntas. Agora, para a gente fazer esse fechamento, doutor Marco, eu queria que você falasse mais uma vez para o pessoal que está aqui, que tem o sonho de fazer essa cirurgia. A gente já falou isso na outra live, mas eu acho interessante repetir. É, tem como fazer pelo plano de saúde? Tem como fazer por algum outro meio? Ou só no particular? Ok. Inclusive, assim, hoje em dia existe facilidade de pagamento para suas cirurgias particulares. Então, imagine que hoje a gente consegue parcelar no cartão uma cirurgia em até 10, 12 vezes, inclusive. E com correções mínimas, né? Na verdade, hoje isso está muito facilitado, certo? Agora, é muito comum que as pessoas tenham a parte funcional para fazer. E com isso, a gente consegue baratear muitas vezes o custo hospitalar e daí depende do que a gente vai fazer. Agora, é muito comum a gente utilizar também essa parte funcional e através de um plano de saúde, realizar isso através do plano de saúde. Até porque a pessoa necessita respirar bem. Lembrando sempre que respirar é a coisa mais importante. Nós temos que respirar bem. Tudo que vier em termos estéticos ou de harmonia facial é ganho. O principal é a respiração. Aí eu pergunto, Tiago, qual é a primeira coisa que nós fazemos quando nós nascemos? Respirar. Qual é a última coisa que nós fazemos na vida? Respirar. Então a respiração é Sim. fundamental. A respiração é essencial E é para que nós terapêutico. tenhamos. Oi? E é terapêutico. Respirar, É meditar, terapêutico. não é? Para Existe. quem está aqui que tem muita ansiedade, gente, você que é muito ansioso, respirar e respirar direito alivia as tensões também, porque talvez você está nessa euforia toda, nesse cenário que a gente está vivendo. Então, às vezes a pessoa está assistindo aqui, tem muita gente aqui que é meu seguidor e pensa, será que a cirurgia plástica, a rinoplastia é só para afinar o nariz ou deixar ele bonito? Não, também traz qualidade, qualidade de vida, que é o primordial, sempre está em primeiro lugar, a saúde. Tem uma máxima, Tiago, que é muito importante que as pessoas guardem. Quem respira bem, vive bem.
Respirar mal tira a qualidade da vida. Imagine quando a pessoa está tensa, como tu bem disseste, a incursão respiratória está limitada. E a pessoa vai só acumulando tensão e ansiedade. Aí fica com o ombro dolorido, fica tensionado uma masséter, região temporal. Enfim, daí não sabe muitas vezes por que tem tantas dores de cabeça. E falando em dores de cabeça, muitas vezes a dor de cabeça é proveniente do desvio de septo. A gente pode ter uma ponta de osso no septo tocando a parte lateral do corneto, da parte lateral daqui do nariz, e isso dá uma dor de cabeça terrível. E a gente tem pacientes que giram um neurologista, otorrino, tudo quanto é médico para especialidade, para descobrir por que tem aquela dor de cabeça terrível que não passa com remédio nenhum. Muitas vezes é uma ponta de osso do desvio de septo, é uma espícula óssea. Quando a gente retira, é mágico. E tirar uma dor de cabeça de uma pessoa, isso é fantástico. Isso não tem preço, pessoal. Isso não tem preço, porque é qualidade de vida. Quer dizer, a pessoa vai dormir melhor, vai respirar melhor, e a partir daí tudo que vier só é lucro, isso é vantagem. Sim, doutor Marco, foi maravilhoso ter estado com você mais uma vez essa sexta-feira. Gente, eu gostaria que vocês tirassem um print aqui da nossa conversa e lembrando, quer preparar a sua pele, quer preparar você de uma forma melhor para você estar, doutor Marco, tem agora a parceria do Dr. Marco, a clínica do Dr. Marco Almeida, com a My Moment, que, olha, ela começou faz o quê? Uma semana, não faz nem um mês que está nativa, mas já está fazendo sucesso. E você que está aqui, você precisa marcar para você ter a sua massagem relaxante. Eles são tão completos, né, doutor Marco? Tem tantos procedimentos para você ter um bem-estar que, se eu fosse você, não esperava. Se dê de presente isso. My Moment tem um site, eu vou ver, tem como alguém colocar aqui para a gente no comentário, o site da My Moment para você marcar. E também a clínica do Dr. Marco Almeida, que são aqui em Natal, 2 lugares que são bem situados, que você que está aqui, com certeza vão ser muito bem atendidos. E esse é um mês amarelo, né? Mês da prevenção do suicídio, um mês que a gente está dizendo, vamos viver. E viver é muito mais do que existir. E às vezes você faz tanta coisa para tanta gente, então tira um momento para você, para cuidar de você, se é a sua prioridade. E a My Moment é esse lugar para você estar com você. Um momento para mim, Tiago, é muito importante quando eu me permito ter um momento de eu ser cuidado. Isso, na verdade, isso tudo faz parte de um grande projeto de medicina integrativa. E o que é medicina integrativa? É tudo que o bisturi e o remédio não podem dar para o paciente. É uma série de terapias complementares, aí entra uma série de atenções, de prestação de serviços que vão fazer com que a pessoa se resgate, se fortaleça, se cure. O processo de cura é um processo pessoal. Nós temos facilitadores, nós temos catalisadores para acelerar o processo de cura. E todo mundo tem as suas coisas que têm que ser curadas, as suas coisas que estão guardadas, que estão escondidas, que na verdade a gente tem que limpar, a gente tem que retirar para a gente transformar a nossa vida mais tranquila, mais leve, para a gente possa transitar com mais leveza e nos relacionarmos entre si, uns ajudando aos outros. Certo, Tiago? Eu acho que isso é muito importante. Foi muito bom ter estado com você. Eu quero aproveitar, você que é uma pessoa tão excelente, que se importa com o outro. Dia 10 agora desse mês, a gente completou, né, o Dia Mundial aí da Prevenção contra o Suicídio. E eu sei que você é alguém que preza muito pela vida, doutor Marco. E muitas pessoas, infelizmente, pela deficiência, distorção na sua autoimagem, muitos deles se suicidaram, infelizmente. Muitas pessoas por causa do bullying, por causa de uma deficiência física, por não ter cuidado, por não ter tido uma informação como essa que a gente está tendo, ou por ter vergonha de marcar uma consulta para procurar saber como seria, o que daria para ser feito, porque as pessoas, infelizmente, têm uma ilusão. A cirurgia plástica é só para rico. Não, é só para quem tem muito dinheiro. E isso é um mito, gente. Isso é um mito. Né? Então, muita gente deixa de realizar o seu sonho, vive infeliz, entra na depressão e alguns chegam ao suicídio. Infelizmente, porque não aceitam o seu corpo e não fazem nada para melhorar isso. Não é isso, doutor? Tiago, as pessoas que fazem cirurgia plástica, perfeito o comentário, fantástico. Eu agradeço muito, porque eu acho que foram palavras muito sábias. As pessoas que se operam são pessoas da classe média, média baixa, média alta, da classe C. Na verdade,
a gente luta para tornar esses procedimentos disponíveis, acessíveis às pessoas. Claro que determinadas coisas têm um certo custo, né? Mas dentro das limitações de cada um, a gente procura viabilizar o máximo que a gente pode para cada situação. Então, que a pessoa vá, ela converse, a gente explica. Às vezes, nós traçamos um projeto, um plano, com mais de uma coisa, uma etapa após a outra, para que ela consiga atingir o seu resultado, o seu ganho, o seu sonho, na verdade, assim, consiga atingir aquilo que ela mais deseja. E tudo começa a partir se quebrar algumas barreiras. A primeira delas, como bem disseste, é consultar. A consulta é uma coisa muito simples, né? A consulta é onde a gente vai começar a perder esse medo, nós vamos tornar disponíveis, né, as informações para que possa ser feita essa construção. A construção começa a partir de um sonho, de uma fantasia, de um projeto, de uma visualização. Sim. E a partir daí, através de uma primeira consulta, a gente vai traçando os passos seguintes. Eu acho que isso é muito importante, a pessoa se permitir. Nós temos que nos permitir ter direito e acesso às coisas. E a nossa missão, seja através do consultório, do ponto de vista privado, seja através do projeto que nós tínhamos, que nós queremos reativar ainda esse ano, que a pandemia nos atrasou, que era o projeto Você de Bem com a Vida. Nós queremos transformar as vidas e tornar possível, né, a realização de muitos sonhos através de mudanças importantes. No projeto de Você de Bem com a Vida, nós operamos 350 pessoas de forma filantrópica, de forma gratuita. E muitas pessoas dessas foram altamente beneficiadas. Nós temos relações importantes de gratidão até hoje. Né? Então, isso para nós, isso é impagável. Isso é altamente gratificante, Thiago. Sim, olha, doutor Marco, muito obrigado. E eu fiz esse comentário, para quem não me conhece, eu sou psicanalista, estou graduando em psicologia, eu sou alguém que trabalha com saúde mental e nesse Setembro Amarelo a gente está trabalhando bastante e eu percebo nos meus clientes, nos meus pacientes, as pessoas cada vez mais infelizes com seu corpo, mas também não fazem nada por isso. Então, tá aqui, gente, eu só estou fazendo essa live com o Dr. Marco Almeida porque eu realmente acredito e vejo alguém que é responsável naquilo que faz. Então, para você que está aqui, que você possa acreditar no seu sonho. Não existe nada impossível. O que você coloca como impossível é o que realmente não acontece. Mas se você acredita, se você corre atrás, pode ter certeza que será possível e você vai viver isso. Tá certo? Um grande abraço para todo mundo, muita gente legal passando aqui, meus amigos, um abraço para a Dina, um abraço para toda a sua família do Dr. Marco, também para todos aí da clínica, né, da clínica Dr. Marco Almeida, porque não é só o Dr. Marco Almeida, às vezes a pessoa vai lá e pensa que é só ele. Gente, é uma equipe gigantesca, vocês não têm ideia quantas pessoas estão ali para poder fazer acontecer. E às vezes a pessoa pensa, nossa, o valor é X, mas não sabe quantas pessoas são envolvidas até você chegar lá para você fazer o seu procedimento. A estrutura é complexa, é exatamente isso. Nós nos esforçamos para oferecer o que há de melhor para aquela pessoa, como ser humano, mas também como resultado de procedimento de cirurgia. Sim, e a My Moment, né, que chegou para somar com a clínica Dr. Marco Almeida, com essa parceria. Um grande abraço aí, que vem com esse autocuidado contínuo, rotineiro, de não só fazer uma cirurgia, mas você ter essa continuidade de cuidado, de qualidade de vida que a gente precisa, cuidar do corpo, alma e espírito. Eu tenho certeza, Thiago, que nós, com essa parceria, que ela é muito importante para nós, fazendo parte de toda uma abordagem integrativa, nós teremos um crescimento exponencial de ganhos, de resultados, de satisfação, de felicidade de todas as pessoas que procuram os nossos serviços. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Thiago, mais uma vez, maravilhoso, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço sempre estar aqui com esse bate-papo. Semana que vem teremos a oportunidade de continuar. Coloque na caixinha do Instagram a pergunta de vocês, a sugestão de vocês, o que vocês querem. Nós vamos oportunamente também convidar outros profissionais para participarem dos nossos bate-papos, ok? Um grande abraço para vocês. Um abraço. Felicidades.